conversar com vocês a respeito do tema o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. O que darei eu ao Senhor? Então, o Salmo 116, que na verdade eu já li aqui uma opção de vezes, mas hoje ele é o tema do meu estudo, ou do nosso estudo, para que nós aprendamos alguma coisa que o Senhor Jesus está pedindo para nós. Então diz o Salmo 116, versículo 11, diz assim: e eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Mas no versículo 12, o salmista está dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Preste atenção numa coisa, irmãos. Eu queria perguntar a cada um de vocês: daria para vocês contar ao longo da sua vida, da sua história, as bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida? A cada dia que você levantou de manhã, pôde respirar tranquilo, pôde levantar tranquilo, pôde entrar na sua cozinha, preparar o seu café, e muitos já o encontram preparado, porque alguém já lhe abençoou, preparando o café da manhã, já a sua primeira refeição. Pensa, desde que você nasceu, quantas e quantas e quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a sua vida. Bem, nós não temos nenhuma possibilidade de contar, porque se eu, por exemplo, com 72 anos, fosse contar a bênção que eu recebo a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, como é que eu multiplicaria isso para chegar a uma conclusão? E mesmo que eu tivesse possibilidade de chegar a uma conclusão, eu estaria esquecendo de milhares e até milhões de outras bênçãos que o Senhor tem me dado. Então, pensa na sua vida, faz assim um exame retrospectivo e verifica em quantos momentos difíceis da sua vida Deus esteve presente para te abençoar. Pensa quantos momentos de grande alegria você teve na sua vida. Então, pergunta para você agora: que darei eu ao Senhor pelos muitos benefícios que me tem feito? E eu fico pensando nas pessoas que foram curadas, e nós já temos dado relatórios aqui de dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que foram curadas depois de passar 30 dias entubada, mais tempo entubada, depois de ter sofrido cirurgias em hospitais, depois de ter estado entubado muito tempo e ainda lá sofrendo cirurgia. Pensa só, irmãos, que quando você chega em casa, a sensação que tem é que essa bênção não tem limite, não tem tamanho. A gente não tem uma expressão em português para dizer o tamanho dessa bênção. Não teríamos em nenhum idioma, e para ser sincero, nem os anjos teriam uma forma de dizer para Deus o tamanho dessa bênção. E eu estou falando de uma. Agora, se você contar todas as outras bênçãos que Deus derramou na sua vida, que Deus derramou na vida dos seus entes queridos, seus avós, seus pais, em você, na sua vida, com o seu marido, com a sua família, com os seus filhos, pensa bem, com os seus netos, olha, não vai dar para você contar, nem depois de calcular mesmo em um computador, nem com os maiores matemáticos do mundo, não teríamos como dizer, Deus me abençoou tantas vezes.
Por isso, a Bíblia não diz quantas vezes nós somos abençoados. Não. O salmista está dizendo assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Então preste atenção, que eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa maravilhosa. De repente você vai dizer: não tem nada a ver. Tem. A gente vai chegar lá e você vai ver que tem. Preste atenção. O que é que Deus está precisando de você? Eu poderia colocar isso assim: primeiro ponto, o que Deus está precisando de você. Se eu for olhar para Deus como Deus, eu vou dizer: Deus não precisa nada de mim, Deus não precisa nada de você, porque Ele é Deus. Ele não está precisando de você para coisa nenhuma. Mas o que Deus quer com você, aí já começa a mudar o rumo da história. Porque o que Deus está te pedindo? O que Ele te pede? Na Bíblia Sagrada diz a palavra de Deus. Deus está dizendo assim: filho meu, todo mundo sabe de cor, não é? Dá-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. É a única coisa que Deus está te pedindo. Deus não te pede mais nada. Mas se você der o seu coração para Deus, o que vai acontecer? Você está dando por inteiro a sua vida. E se você dá a sua vida por inteiro a Deus, o que acontece? Deus vai transformar você num veículo de bênção para outras pessoas. Deus vai transformar a nossa vida em um veículo de bênção para outras pessoas. Então preste atenção no que é que diz a palavra do Senhor. E eu tenho muitos textos, mas eu não vou usar todos eles, vou usar alguns. Então preste atenção, por exemplo, eu quero ver em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Eu já até preguei sobre isso aqui, tá? Mas falando dando uma outra direção. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. 1 Reis. Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha só. Então veio a ele, a quem? A Elias, a palavra do Senhor dizendo, preste atenção nisso: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela buscar a água, ele a chamou. Ele disse: traze-me também agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, Deus, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, pedaços de lenha, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Então preste atenção na lição. Elias estava distante. Elias estava... vamos pensar numa situação que pode acontecer comigo e acontecer com você. Elias andava a pé. Elias andava com uma única roupa. A sua roupa era uma roupa de couro, tá? Elias não fazia barba nem cortava o cabelo. Elias não tinha uma casa para ele se recolher, dormir, tomar um banho e andar pelas estradas. Elias foi o maior profeta que nós conhecemos de todos os tempos na Bíblia Sagrada. Então
Preste atenção, aquele homem vem com cara de morador de rua, todo sujo, sem tomar banho, chega na porta, na entrada da cidade e vê você trabalhando aí no seu quintal e ele diz assim: eu quero um pouco d'água. Aí o que eu chamo a atenção de você é o seguinte: ele tinha orado para que não chovesse, já havia mais de 3 anos que não chovia, então a situação era terrível para ele e para aquela mulher, mas aquela mulher tinha água. Quem necessitava mais da água? Era ela ou era o profeta? Só que ela não sabia que ele era profeta. Ele parecia um mendigo, ele parecia um morador de rua. Ela não sabia com quem ela estava falando, mas quando ele disse: traze-me um pouco d'água, ela saiu do que estava fazendo e foi buscar a água para Elias. Preste atenção, quem precisava da bênção da água era Elias, que vinha como mendigo andando a pé de muito longe até chegar ali aonde Deus havia determinado que ele chegasse. Então ela foi pegar a água. Veja bem, Deus transformou aquela mulher num veículo para, através dela, abençoar a Elias com um copo com água. Amém, irmão? Por isso Jesus disse: aquele que der, nem que seja um só copo com água a um desses meus discípulos, na qualidade de discípulo, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Olha que coisa fantástica. Então, que darei eu? O que Deus está precisando? Que você abra o seu coração, abra a sua mão e abençoe alguém que está chegando, necessitando de alguma coisa extremamente preciosa, que depois de uma caminhada de mais de 15 quilômetros a pé, não tinha água. Imagina como estava Elias na dependência daquele copo com água. Mas imagina também há quanto tempo ele não comia. Quanto tempo ele não comia? Então ele disse para aquela mulher: não me traga só água, mas traz um bolo para mim, um pedaço de bolo. Eu estou com fome, eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Mas aí aquela mulher se voltou e disse: olha, vive o Senhor teu Deus, e eu não tenho. O que eu tenho aqui presta atenção, é um punhado de farinha, é um bocado de azeite na botija, e só dá para preparar uma pequena refeição. Eu vou preparar para mim, para o meu marido, para o meu filho, digo, e depois nós vamos esperar a morte chegar, porque nós não temos aonde buscar mais coisa nenhuma. Não existe, está todo mundo numa situação parecida. Era uma crise terrível provocada pela falta de chuva, pela seca. Preste atenção, meus irmãos, o meu raciocínio. Mas naquele momento ali, ela já tinha alimentado no dia anterior, já tinha alimentado naquele dia de manhã. Agora chega Elias. Então, quem precisava mais da alimentação? Era aquele homem que parecia um mendigo, com aquela roupa imunda, com aquele cabelo sem cortar, aquela barba sem fazer, sem banho tomado. Olha a expressão física aparente daquele homem. Mas ele disse para ela: olha, pode fazer para mim, e presta atenção, faz primeiro para mim, porque ele precisava mais do que ela. Já tinha se alimentado naquele dia e ele não. Então ele precisava mais do que ela. Ele disse: faz primeiro para mim. Aí ela contestou e argumentou, mas ela já tinha se disposto a pegar água. Então ele disse: olha só, ela disse: vive o Senhor teu Deus, no capítulo 12, porém, capítulo 11, digo, versículo 11, e indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela lhe disse no versículo 12: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um pouco de farinha e um pouco de azeite na panela, e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei uma lenha, um pouquinho, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para nós comermos e depois aguardarmos a morte. Mas ela não sabia com quem estava falando. Então preste atenção. E Elias lhe disse: não temas,
vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim. Estou com mais fome do que você. Aleluia. Faz um bolo pequeno. Tá, mas eu estou com muita fome, então faz primeiro para mim e traz-me para fora. Traz até aqui onde é que eu estou. Depois farás para ti e para o teu filho. Ou seja, vamos dividir aquilo que você tem e você vai me ajudar e eu vou te ajudar. Como é que eu vou te ajudar? Olha só o que ele disse. Olha, porque, versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. Amém? Amém. Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Então vamos lá. Aqui quem precisava mais era Elias. E depois que ela se dispôs a abençoá-lo, então Deus deu de volta a recompensa, ainda que ficasse sem chover, em toda a sua vida. Não faltaria na sua casa o pão de cada dia. Amém. Glória a Deus. Agora, eu quero que vocês prestem atenção numa palavra de Jesus. Olha só o que o Senhor Jesus disse. Irmãos, a gente aprende a palavra de Deus e a interpretá-la e a ver o que Deus tem para falar conosco. Olha só o que o Senhor Jesus está nos dizendo no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 5 a 9. Olha só, depois eu vou ler outros, mas esse aqui é fantástico, tá? Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, não é 1 João não, tá? Evangelho de João, capítulo 6. Olha assim. Olha o que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar. O experimentar de Jesus aqui é para ele descobrir qual era o entendimento de Filipe, um dos seus discípulos, tinha a respeito disso, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia ali muita relva, e naquele lugar assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Irmãos, presta atenção. Quantos pães? Quantos pães? Quantos pães? 5. Quantos peixes? 2. 5 pães e 2 peixes. 5.000 homens. Presta atenção. Na sua maioria absoluta, casados, com mulher e com filhos. Os estudiosos, historiadores, dizem que havia ali, no mínimo, 15.000 pessoas. Alguns outros dizem que tinha 20.000 pessoas. Era uma grande multidão. Daí o espanto dos discípulos. O que é isto? O que é isso para tantos? 5 pães, 2 peixinhos. Jesus não argumentou, porque eles não tinham condições de entender. Irmãos, às vezes nós não podemos argumentar. O que nós precisamos fazer é obedecer à orientação de Deus.
É isso que nós precisamos fazer. Então, preste atenção, Jesus mandou que assentasse quase 5.000 homens e todos os seus familiares juntos, não é? E Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam se alimentado. Amém? Todo mundo está entendendo? Não, ainda não. Aonde o pastor quer chegar? Eu quero chegar, irmãos, ao seguinte: nós estamos numa crise, uma crise violenta de um vírus maldito que acaba com as vidas das pessoas, que destrói as vidas. Glória a Deus, porque milhões delas estão sendo salvas, mas ele destrói as finanças. Pensa num país como os Estados Unidos, que a recessão já chega a mais de 5%, aliás, o PIB já chega a menos 5% ao ano, e vai subir ainda mais. Pensa no nosso país que é pobre. Pensa. Agora você pensa nos milhões de pessoas que estão desempregadas, e pensa naqueles milhões que já haviam sido, já não tinham o que trabalhar. Pensa naqueles que estão morando 5, 6, 8 pessoas num quarto 3x4. Pensa. Agora pensa no seu bairro, nos seus vizinhos, nas pessoas que vão chegar à sua porta e vão bater e vão dizer: pode me dar um pedaço de pão? Pode me dar um prato de comida? Pode me dar um pouco daquilo que você tem? Aí eu quero que você medite nisso aqui: que darei eu ao Senhor pelos muitos benefícios que Ele tem me feito. E eu pergunto a você, minha ovelha, eu pergunto a você, irmão querido, eu pergunto a você, amigo querido, o que é que você vai fazer para retribuir a Deus tudo aquilo que Ele tem lhe feito? Se você já lhe deu o seu coração, então você é um instrumento de Deus para abençoar o seu próximo. Amém, amém, irmãos? Glória a Deus. Preste atenção. Naquela multidão de discípulos disseram: o que é isso? Tá bom, mas o que diz a palavra do Senhor? Se você tem 2 túnicas, dê uma para o seu irmão. Mas se você tem 2 quilos de arroz, dá um para o outro que não tem nenhum. Preste atenção nisso. Entre parênteses, irmãos, eu quero dizer aos irmãos: a nossa igreja é conhecida no nosso bairro e até em outros bairros pelo seu projeto social de ajudar as pessoas na alimentação, de ajudar as pessoas com uma bolsa de compra, com 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão, uma lata de óleo. Nossa igreja tem esse projeto e é conhecida desta maneira: a igreja que abençoa. Isso, uma das pessoas da comunidade veio me falar, disse para mim, pessoalmente, a sua igreja, e ele não é da nossa igreja, não sei se é de alguma igreja, mas ele disse para mim: a sua igreja é conhecida como a igreja que abençoa. Então preste atenção, já há várias pessoas solicitando algo para comer aí no nosso bairro. Hoje, então, já nós colocamos no Facebook para que aqueles irmãos que puderem, leve 1 quilo de arroz,
1 quilo de feijão você não precisa levar, tá? Não precisa levar feijão, porque Deus me deu bastante feijão e eu trouxe e coloquei lá na igreja. Então, tem bastante feijão. Glória a Deus. Então, preste atenção. Nós já colocamos, inclusive, o número da conta também, porque se alguém não pode ir lá levar 1 quilo ou 2 quilos de arroz, mas se você pode especificar, vou dar uma oferta para comprar 2 quilos de arroz, especifique no seu depósito, e isso, o tesoureiro vai fazer isso com um prazer imenso. O nossa ministra de Ação Social, irmã Regina Célia, fará isso com um prazer imenso, porque ela mora no meio de uma comunidade sofredora, desempregada, uma criançada passando fome, é uma coisa tremenda, e nós sempre ajudamos e ela sempre ajuda aquelas pessoas. Então preste atenção, aquela mulher que acolheu Elias era uma viúva, ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. O que foi que ela fez? Ela fez primeiro para aquele cara que parecia um mendigo que estava pedindo na sua porta. Primeiro ela fez para ele e depois Deus o abençoou de maneira tal que enquanto não caiu chuva, enquanto não houve produção de grãos, de alimentos, ela não parou de ser alimentada, porque é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Meus queridos irmãos, eu estou fazendo, agora vocês já estão entendendo, já estão começando a entender. Então veja aí, Mateus capítulo 25, olha só o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 25, irmãos, olha só. Eu vou ler o texto todo, os irmãos me perdoem por ler todo, porque na verdade são poucos os versículos, mas eu quero ler para que todos que estão me ouvindo possam entender o que é que Deus quer de você. Deus quer no seu coração. E em segundo, Ele quer fazer de você um instrumento vivo para exercer a misericórdia dEle na vida daqueles menos favorecidos. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, vou ler a partir do versículo 31. E quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome. Presta atenção, não sou eu que estou falando, é Jesus pregando para os seus discípulos. Por quê? Por quê? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, fiquei doente e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os discípulos lhe perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o Senhor Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Amém, irmãos? Então presta atenção. A razão pelos quais o Senhor Jesus separou as ovelhas daqueles que não eram ovelhas, e Ele disse: por que vocês estão recebendo essa bênção? Por que você está sendo abençoado? Porque a bênção está multiplicando na sua vida. Por quê? Porque quando eu tive fome, meus irmãos, nós já temos milhares e até milhões de pessoas passando fome nesse Brasil. Eu não estou falando de África.
subdesenvolvido. Não, eu estou falando de Brasil, eu estou falando de Rio de Janeiro, eu estou falando de Itaburaí, eu estou falando do bairro Santo Antônio, eu estou falando de São João de Meriti, eu estou falando, presta atenção, eu estou falando de onde nós vivemos. E infelizmente, meus irmãos, lamentavelmente, nós estamos tendo notícias de pessoas perto de nós que estão precisando de ajuda, precisando de alimento. Pastor, o que eu vou fazer? A igreja está recebendo a sua ajuda. Lá você pode procurar quarta, quinta, de quarta, quinta, sexta e sábado, porque vai ter alguém lá para você falar, para você entregar. Ah, mas eu tenho só 2 litros de óleo. Você leva 1, meus irmãos, divide. É hora de você alimentar aquele que está precisando. É hora de dividir, é hora de você exercitar a sua fé, porque a viúva exercitou a fé e Elias disse para ela: não vai faltar na sua casa. Aleluia, não vai faltar. Então, esse é o momento que você pode... Aí eu fiquei fazendo a conta hoje, quando eu preparava esse sermão, e Deus falando no meu coração desde ontem que Deus está me cutucando, está me balançando, está dizendo: você precisa falar isso, ensinar isso, e eu estou incomodado. E hoje a tarde toda, quando eu preparava esse sermão, eu fiz as contas de quanto custa 5 quilos de arroz. 5 quilos de arroz. Arroz bom custa 15 reais. Se você comprar 2 pacotes, você gasta 30 reais apenas. E aí são 10 quilos. E quantos quilos? E 10 quilos de arroz dá para ajudar quantas pessoas? Você já pensou nisso? Já pensou em quanto custa 1 quilo de macarrão? Quanto custa 1 litro de leite? Quanto custa uma lata de óleo? Preste atenção. Que uma lata de óleo custa 4 reais. Mas você sabe para quantos dias vai dar para cozinhar com uma lata de óleo? Então o que eu quero dizer é: o azeite da sua panela não vai acabar, a farinha não vai acabar, meus irmãos, não vai acabar. Então é hora do exercício da misericórdia, é hora de atendermos os pequeninos. Pastor, quem são esses pequeninos? São aqueles que não têm como você tem para alimentar você e a sua família. São aqueles que dependem da ação de Deus na sua vida, movendo o seu coração para você abençoar outros. Jesus está te convidando a ser um mensageiro dele na vida destes pequeninos que vive na desigualdade. Ele pode parecer um mendigo como Elias, mas pode ser um anjo vestido de Elias batendo no seu portão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que muitos sem saber hospedaram os anjos. Aleluia, glória a Deus. Então, eu quero que você se torne simplesmente um instrumento de Deus para abençoar, para ajudar quem está precisando. Amém. Glória a Deus, porque nossa igreja tem este princípio e nós estamos aqui para ajudar. Só que o número de pessoas necessitadas é muito maior do que aquele que nós estamos acostumados a ajudar. Então, neste momento, eu preciso que você ouça a voz de Cristo, hoje a voz do Senhor. E se você fizer a um destes pequeninos, então você está fazendo a Jesus de Nazaré. Eu vou voltar a esse tema, porque eu preciso
colocar você dentro da Bíblia, para você ver o que Deus quer de você e o que é que você pode dar pelos muitos benefícios que o Senhor tem feito a você. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus.